A proibição do passaporte sanitário vacinal, que aqui no nosso estado agora, um homem que tem valor, ele nunca vai ter preço. Agora um homem que tem preço, ele nunca vai ter valor. O povo armado jamais será escravizado. Muito bem, hoje no nosso Tal Kid Show, eu vou bater um papo com este paranaense, que é o mais mato-grossense dos paranaenses, uma vida toda aqui, Gilberto Moacir Catani, filho do seu Ângelo, da dona Rosa, casado com dona Sandra, pai de Gilberto, pai de Raquel, pai de Felipe. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa figura, um dos expoentes da política do Mato Grosso. Ready, go! Tal Kid Show! Deputado Catani, qual é o Brasil ideal na sua visão? Muito bem, obrigado, Kid, por essa oportunidade magnífica da gente falar e já começar com uma pergunta como essa. O Brasil ideal. O Brasil ideal é aquele onde a gente possa, de fato, ter uma família forte e uma família respeitada. Porque a família do nosso país, ela é a base de tudo. Quando uma família está forte, ela está enraizada, quando o papai trabalha para o benefício da família, tudo funciona. E o nosso Brasil, ele tem que ser isso, tem que ser uma grande família. E para que isso possa existir no nosso país, nós precisamos de valores. Então, o que nós precisamos no nosso país? Precisamos que pessoas, os nossos dirigentes, possam ser exemplos para as nossas famílias, que eles possam, de fato, o meu filho possa se espelhar nele para ser uma pessoa melhor. E é isso que nós estamos vendo. Então o Brasil que nós precisamos é um Brasil com valores. Um homem que tem valor, ele nunca vai ter preço. Agora um homem que tem preço, ele nunca vai ter valor. Então é isso que nós temos que valorizar e ter no nosso país. O país que eu quero, o Brasil que eu quero, e aquele que eu acho que seria o ideal para todos nós vivermos, é um país com valores. Valores de moral, de ética, valores cristãos, judaico-cristãos, que fazem de fato uma sociedade forte e que fazem de fato uma sociedade melhor e mais produtiva. Deputado, são talvez quase 400 ou mais de 400 proposições durante esse curto período em que você está atuando como deputado estadual. De todas essas proposições, quais delas mais te dá alegria por ter sido aprovada? Eu tenho uma grande alegria por nós termos conseguido aprovar aqui no estado do Mato Grosso um símbolo de liberdade, que é a proibição do passaporte sanitário vacinal, que aqui no nosso estado agora é lei sancionada pelo governo estadual, onde as pessoas têm liberdade de escolha se você quer ou não ser vacinado por uma certa vacina. Né? As pessoas que querem, ela está disponível, e as pessoas que não querem têm o direito de não querer, né? Isso é a consolidação do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que diz que o homem tem que ser livre, tem que ter o direito à liberdade. Então esse eu acho que é de fato uma das grandes conquistas de nós estarmos na Assembleia Legislativa, mas sem deixar e sem esquecer da pequena agricultura, a qual eu faço parte como um pequeno produtor, um assentado da reforma agrária, onde nós fizemos aqui vários projetos, mas como você pediu, os que foram aprovados, o nosso que foi aprovado, que de fato mostra a essência da liberdade, é contra o passaporte obrigatório. Deputado, Mato Grosso, que você vê hoje enquanto produtor, enquanto um assentado rural, chegou ao ponto ideal ou nós podemos ainda melhorar a capacidade de produção desse estado pujante que é o Mato Grosso? Com certeza, nós podemos melhorar e muito. Nós temos grandes áreas, enormes áreas que podem ser reaproveitadas, áreas que estão degradadas, áreas de pastagem com 50, 60 anos dentro do estado que podem se transformar em lavouras pujantes sem derrubar mais nenhum pau, sem derrubar mais nenhuma árvore. Isso tudo é possível. Nós temos os produtores rurais que mais preservam no planeta. Nós temos os produtores rurais que deixam ali de Nova Mutum para cima, onde dizem ser do bioma amazônico, mas é uma área de transição. Nós temos ali pessoas que deixam 80% da sua área intocável em área de floresta, pagando o imposto sobre toda a área, comprando a área na sua totalidade e pagando por ela, e sendo responsabilizado civil e criminalmente se qualquer coisa acontecer ali contra aquele meio ambiente que está preservado. Então, não existe no mundo um ambientalista que faça mais do que os nossos produtores no estado do Mato Grosso. Nós aplicando tecnologia em cima das áreas agricultáveis, nós aplicando mais apoio a esses produtores, com toda certeza.
O Mato Grosso é e será cada vez maior em produtividade, com sustentabilidade. Isso é muito importante de se falar. Os nossos produtores rurais são os mais sustentáveis. O nosso agronegócio é o mais sustentável do planeta Terra. Muito bem, ainda hoje eu vi no noticiário uma pesquisa que saiu ontem, onde o Lula ganharia no primeiro turno, né? Um ladrão que foi condenado em primeira, segunda, terceira instância por mais de 20 juízes, uma pessoa que tem todas as provas, todo o ato comprobatório foi feito e ele foi condenado em todas as instâncias, se autodeclara inocente, mas nunca foi inocentado. As acusações que pesam contra ele foram retiradas de uma maneira esdrúxula, porque você dizer para mim que não podia ser julgado aqui, mas tinha que ser julgado lá, foi julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em Brasília, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque a justiça brasileira ela não está localizada aqui, faz justiça e lá não. Então o povo brasileiro está sendo vilipendiado. As pesquisas mostram esse cidadão na frente numa contradição enorme junto à população, porque esse camarada não pode sair na rua sequer. Para ele sair, ele tem que estar com 10, 20 seguranças armados, né? Coisa que ele não quer para você, cidadão do nosso país. E as pesquisas mostram um cara que não pode sair na rua, na frente de um cara que quando ele sai na rua é aplaudido e aclamado e seguido por milhões de pessoas onde quer que ele vá nesse país. Então as pesquisas, no meu entendimento, são fraudulentas como foram em 2018. E as urnas eletrônicas é um ponto onde eles querem comprovar que essas pesquisas tinham algum poder ou alguma influência, né? Coisa que não procede. A grande prova de que as urnas eletrônicas são sujeitas à fraude é justamente a guerra daqueles que não querem que seja auditável. É muito simples de você entender. Se a pessoa não quer que alguém audite aqui o meu gabinete, as minhas ações, é porque eu devo alguma coisa. Então, assim, e que não é o caso. Aqui nós queremos que, pelo contrário, que seja de fato esclarecido, que seja de fato comprovado e que tenha um comprovante para que você possa comprovar em quem você votou. É como se você fosse na loteria, você vai fazer um jogo lá e aí você sai de lá sem o seu comprovante. Se você ganhar, você não pega o seu prêmio, não é verdade? Por quê? Porque você precisa do comprovante, porque você comprova que votou, que digitou aqueles números ali no seu cartão. Assim também é o seu voto. Por que não querer que você tenha um papel onde você leia e diga, não, eu votei realmente no fulano, no ciclano, seja lá quem for que você vai escolher, né? Isso é o grande sinal de que as urnas eletrônicas não funcionam. Além de que, esse tipo de urna que nós temos aqui só tem em 3 lugares do mundo. Um é nós e mais outros 2 que o nome é tão difícil e o país é tão estranho que a gente não consegue nem falar, né? Então, com certeza, eu não confio nas urnas eletrônicas da maneira como ela está. Deputado, um dia você sonhou em estar deputado? O que é que te trouxe para a vida político-partidária? Quem me conhece lá na minha região, na minha casa, na minha família sabe, eu nunca deixei entrar dentro da minha casa um santinho de político. Eu nunca fiz propaganda política, eu era apolítico, nunca votei. Muitas pessoas dizem assim, no passado todo mundo votou no PT. Eu entendo e acho que é uma verdade, mas eu sou uma exceção. Eu nunca votei, mas não só no PT e nem na esquerda, eu nunca votei em ninguém. A primeira vez que eu votei na minha vida é que eu escolhi um candidato porque eu cumpria minha função como cidadão. Eu ia, mas eu tinha o direito de votar em branco ou anular meu voto, e era isso que eu fazia. Mas a primeira vez que eu escolhi realmente foi por convicção, porque dentro de mim eu sempre tive que nós não tínhamos uma pessoa honesta que você pudesse escolher, e eu jamais vou apoiar alguém que não seja honesto. Então eu não tinha condições de votar em alguém, dar meu voto de confiança para alguém que eu sabia que não estava sendo honesto com a população brasileira. Então por isso eu era apolítico. Quando eu comecei lá no tempo do Orkut, há muitos anos atrás, ouvi algumas pessoas que falavam de uma maneira diferente, eu me identifiquei, porque tudo isso estava dentro de mim. Uma dessas pessoas foi Olavo de Carvalho, o nosso saudoso Olavo de Carvalho, que nos mostrou o caminho que nós precisávamos percorrer no nosso país. E um dia, falando de Olavo de Carvalho, assistindo os vídeos de Olavo de Carvalho, ele falou de um homem chamado Jair Bolsonaro. Isso ainda lá, como eu disse, tempo do Orkut, né? Os mais velhos aí vão lembrar, os jovens não sabem nem o que é o Orkut. Mas aí ele falou o nome de Jair Bolsonaro e eu fui pesquisar, porque ele dizia que Bolsonaro era honesto. E para mim não existia um político honesto. Nós já estávamos num mar de corrupção tão grande que não tinha. Quando eu descobri que Jair Bolsonaro devolveu um dinheiro que veio da JBS, R$200 mil, que ele não quis porque era motivo era o tal do mensalão de todos os deputados e ele não tinha pegado, eu comecei a pesquisar a vida dele e vi que de fato existia uma esperança para o povo brasileiro. E aí eu comecei a fazer campanha, não para mim, mas para Jair Bolsonaro. E como eu comecei a fazer campanha para Jair Bolsonaro lá no meu assentamento, num sítio a 160 quilômetros longe do centro da cidade,
só com um celularzinho na mão. O próprio Jair Bolsonaro postou vários vídeos meus, e aí a gente fez uma amizade. Eu fui para Brasília, eu conversei com ele, pedi para ele, inclusive, para que titulasse os assentamentos que o INCRA tinha tirado o direito de propriedade das pessoas nos governos passados. Enfim, comecei a fazer campanha para ele, e aí da maneira também comecei a aparecer. Quando foi para o partido lançar os candidatos, como o Jair Bolsonaro era desacreditado, nós era tudo chamado de doido, porque nós apoiávamos outro doido, né? Então não tinha candidatos suficientes para preencher ali o número de pessoas que precisavam concorrer. Pediram para mim se eu aceitava colocar meu nome. Eu, muito relutante, eu não queria, né, mas coloquei meu nome ali para preencher as vagas que precisavam ser preenchidas ali. E a população matogrossense depositou em mim 11.629 votos, gastando uma ninharia perto do que gastam essas pessoas. Eu gastei R$8.000 na minha campanha, R$6.000 veio do partido e R$2.000 foi uma vaquinha da minha família que fez para que eu pudesse. Eu só não ganhei de pronto a eleição por causa disso. Eu não tinha dinheiro para abastecer o meu carro, por exemplo. Então eu não podia visitar as pessoas para pedir um pouco mais de voto. Perdi aí por uma diferença muito pequena. Mas depois, no decorrer das situações aí, por uma infelicidade até, né, porque a gente perdeu um companheiro, nós chegamos até aqui. Mas tudo isso por causa da honestidade que nós vimos aí e uma esperança para o nosso país. A luta de todos aqueles que são partidários da direita, do conservadorismo, passa necessariamente pelo armamento do cidadão de bem, de poder ter um porte de arma, de poder ter a sua arma para defender a sua integridade física, a sua família e o seu patrimônio. Esta continua sendo uma bandeira sua. O povo armado jamais será escravizado. Toda a ditadura que nasceu no mundo, em qualquer lugar do mundo, toda a ditadura, a primeira opção dessa ditadura era justamente desarmar a população. Assim como foi feito aqui no Brasil, quando criaram o Estatuto do Desarmamento, contra a vontade da população. Hoje nós temos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que reconhece o risco dos CACs, né, que são os caçadores, são os colecionadores e são os atiradores, para que eles possam solicitar o seu porte de arma. E num discurso de um deputado aqui, ele disse o seguinte: uma moça aqui de Cuiabá, que é atiradora esportiva, o pai dela também é atirador esportivo, deu um tiro na sua melhor amiga, na sua casa, e matou essa melhor amiga. E isso foi usado como palanque para que desmerecessem, por exemplo, o direito das pessoas de terem o seu porte de arma aqui na Assembleia Legislativa. Mas felizmente ganhamos a discussão e o projeto foi aprovado em primeira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos 24 deputados. Se um deputado daqui cometeu uma atrocidade, os demais também são culpados? Eu creio que não. Assim em qualquer setor. Não é porque uma pessoa fez uma atrocidade, fez uma besteira, de fato mostrou que ela não merece ter a sua arma. Ela mostrou, inclusive perdeu automaticamente o seu direito a ter a arma, e eu acho que até a sua família ficou comprometida nessa questão, porque uma questão como essa com certeza vai ser levantada e vai ser tirada. Então a questão do armamento, ela é fundamental, não para a pessoa sair por aí, como diz, vai virar um faroeste. Não é isso, é mentira. Eu tenho uma arma, e digo para você, eu nunca vou querer usá-la para atingir qualquer outro cidadão. Agora, se um outro cidadão vier com uma arma no meu sítio onde eu moro para tentar me amarrar, estrupar minha esposa na minha frente, como aconteceu agora, semana passada, em uma outra fazenda, aí se eu tiver condições de pegar minha arma e defender a minha vida, a vida da minha esposa e dos meus filhos, você pode ter certeza. E quero que todo cidadão saiba que, se depender de nós, todos terão esse direito. O que você, enquanto autoridade legislativa parlamentar, pode fazer para que isso deixe de acontecer, para que as escolas voltem a ser apenas um lugar onde os nossos filhos irão para aprimorar conhecimentos, para adquirir conhecimentos, e não mais para falar de sexualidade, de ideologia de gênero, de tentar transformar as crianças naquilo que elas ainda nem sabem direito o que é. O que você pensa, deputado? A primeira vez que eu participei de uma sessão aqui na Assembleia, a primeira vez estava indo em votação um projeto de lei. Eu nem ia falar naquela sessão, porque eu estava aprendendo a ser um parlamentar, foi a primeira sessão que eu participei, mas já estava em votação um projeto de lei chamado Escola Sem Censura. Esse projeto de lei do deputado petista Valdir Barranco
e ele autorizava o professor a doutrinar as crianças em sala de aula, falando sobre assuntos de sexualidade, de religião e de política abertamente com os alunos. O professor, em sala de aula, ele está lá para transmitir conhecimento. Aquilo que ele tem dentro da sua mente, transmitir através da ciência e dos livros para os alunos. Esse é o papel do professor. Ele não pode dizer para o seu filho a religião que ele tem que seguir, ou a política que ele tem que seguir, ou até mesmo a orientação sexual que ele tem que seguir. Isso pertence aos pais, à família, como nós começamos no começo a falar aqui. Então, quando eu vi esse projeto, de imediato eu pedi vistas desse projeto e já criei um projeto chamado Escola Sem Partido, baseado num projeto nacional que faz exatamente o contrário. Criou-se uma celeuma aqui na Assembleia, até hoje nenhum dos dois projetos foram votados, mas na sequência nós fizemos um outro projeto proibindo que os professores impedissem os alunos de filmar qualquer atitude estranha que tivesse dentro da sala de aula. Porque se você conseguir deixar que os alunos com um celular filmem um ato desse numa sala de aula, obviamente nós vamos reprimir esse tipo de doutrinação. Porque o problema não é o bom professor. O problema é o militante que vai doutrinar os seus filhos para uma ideologia nefasta como essa que eles têm por aí. O meu projeto foi rechaçado e foi aprovado um outro projeto também do Valdir Barranco aqui, dizendo o contrário, que se a criança filmar o professor em sala de aula, ele vai ser criminalizado. Isso é lei já aqui no nosso estado, tá? Se o governador vetar, amém. Mas estamos aí nesse impasse. Então, sim, as escolas, todas elas foram rateadas entre esses militantes para que fossem, de fato, feito ali centrais de doutrinação da esquerda. E nós somos totalmente contrários. Nós fizemos aqui também alguns outros projetos de lei onde impede que as pessoas usem, por exemplo, a tal da linguagem neutra nas escolas. Inclusive aqui dentro da Secretaria de Educação foi usada essa linguagem neutra em documentos oficiais. Nós pedimos, inclusive, explicações ao secretário e também fizemos um projeto de lei para impedir isso. Também fizemos um projeto de lei para impedir que uma pessoa trans não entre no banheiro segundo a sua vontade, mas sim segundo a sua genética. Tudo isso nós temos aí dentro da Assembleia Legislativa para que possa proteger nossas crianças em sala de aula. Lembrando sempre que a criança em sala de aula está cativa. Ela está ali obrigada. Se o pai dela não mandar ela para a sala de aula, ele pode ir para a cadeia. Então ela é obrigada a mandar. Enquanto ela está lá na sala de aula, ela está cativa ao professor. Ela está ali sentada, presa, e ela é obrigada a assimilar tudo aquilo que vem para ela. Então isso nos preocupa bastante, porque... E outra coisa que eu deixo muito claro, nós não queremos que a direita doutrine nossos filhos, assim como não queremos que a esquerda. Nós não queremos que ninguém doutrine nossos filhos. Nós queremos que o pai e a mãe tenham a liberdade de serem, de fato, os educadores. E os professores, transmissores de conhecimento. Esse é o nosso entendimento. Mudando de assunto, deputado, BR-163, quando um dia conseguiremos duplicar e tirar da mão da Odebrecht, que está aí há tanto tempo, não duplicou? A gente percebe toda semana acidentes terríveis acontecendo, ceifando vidas, amputando famílias. Quando é que esse estado de coisas vai modificar, deputado? Nós temos, primeiro, que entender a história da BR-163, a história do nosso país. Todas as nossas obras estruturantes, inclusive a 163, os nossos portos, nós temos a maior indústria de portos, de aviões, nós temos as maiores estradas do mundo, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Todas as obras estruturantes feitas no nosso país, todas, sem exceção, foram na época do regime militar. Não tem uma obra estruturante relevante que tenha sido feito durante essa tal da redemocratização. Isso tem que ficar muito claro. E a BR-163 foi aberta aqui na década de 70, e naquela época era chão. Quando meu pai chegou em Sinop, era chão. Isso em 77. Depois ela foi asfaltada pelo governo federal. Quando ela foi asfaltada, qualquer mato-grossense mais antigo lembra do tal do acostamento, Por que a 163 não tem acostamento, Isso foi noticiado, ficou midiático, mas todo mundo já esqueceu. Esse asfalto era tão ruim que quando de Posto Gil a Mutum, com poucos anos ali, você não conseguia mais andar. Os acidentes eram frequentes. Nós temos um posto ali, 30 quilômetros antes de Lucas do Rio Verde, que era um ponto, e até hoje ainda é, um ponto de acidentes frequentes ali, por causa do tráfego ali naquela esquina que vai para Juara. Então, assim, a 163 sempre teve esse histórico. Quando assumiram aí os governos do PT no passado, eles lotearam essas obras estruturantes, eles lotearam elas
para as empreiteiras num grande esquema de corrupção, num gigantesco esquema de corrupção. O próprio dono da Odebrecht falou que assim que os militares saíram do poder, começou o esquema, né? Então, e isso está gravado, né? Então veja bem, as pessoas foram presas por terem se corrompido, por terem se delatado, devolveram dinheiro, tudo, para que, mas aquelas pessoas que corromperam, que eram os verdadeiros culpados de tudo, não fizeram, não pagaram por seus crimes até hoje, inclusive estão aí disputando até a presidência da República. Então o que acontece com o 63 hoje é o seguinte: quando essa empresa, Odebrecht, ela assumiu dentro de um acordo draconiano com o governo, que ela simplesmente ia ganhar dinheiro. O governo ia fazer tudo através do BNDES, ela só podia fazer isso está no contrato, ela só ia fazer uma obra se o BNDES liberasse o dinheiro, que é o seu dinheiro, o BNDES é o dinheiro do povo, e esse dinheiro teria que ir para a empresa, para que a empresa fizesse então toda a estrutura, ou seja, você ia pagar e depois ia pagar pedágio para a empresa. Esse é o resumo do contrato. O que aconteceu? Com a vinda da Lava Jato e a derrocada desse povo na corrupção, a empresa não teve mais acesso ao crédito do BNDES. Justo, muito justo. Porém, sem o acesso ao crédito do BNDES, ela não fez o que deveria fazer, que era a duplicação na BR. E isso está no contrato, e ela está resguardada pelo contrato. Um contrato que já teve até sua caducidade, mas por suas cláusulas draconianas não é tão simples assim você tirar. Você precisa do investidor hoje para colocar no lugar dessa empresa, que ficou muito mais difícil com a vinda da ferrovia também. Então existe uma série de fatores, tá? Agora, o governo federal atual tem se esforçado ao máximo. Eu quero deixar muito claro isso aqui. Tudo que o governo federal puder fazer e pode fazer pelo 63, ele tem feito. Mas a herança maldita que ficou do PT, ela é tão terrível que não é uma coisa simples de se fazer. De fato, é uma coisa terrível que fizeram com o povo mato-grossense. Eu tenho amigos, parentes, irmãos, que não irmão de sangue, mas digo irmãos que eu considero como irmãos, perdidos para essa máquina de moer carne que se tornou o 63. E o sangue dessas pessoas está sobre esses responsáveis que eu citei. E a questão da ferrovia, deputado? A ferrovia, nós temos 3 ferrovias chegando a Mato Grosso. Nós temos 3 grandes ferrovias que vão chegar a Mato Grosso, já são realidade. A ferrovia que foi estadualizada, ela foi estadualizada num acordo com o governo federal. É bom que isso fique muito claro, porque não é simplesmente o governo do estado que está fazendo. O governo do estado está administrando essa ferrovia, que vai ligar Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, através de um acordo com o governo federal, porque somente o governo federal é quem pode fazer as ferrovias. O dinheiro da ferrovia não é do estado, nem do governo federal, é um dinheiro do investidor. A empresa vai investir os bilhões necessários para se fazer a ferrovia e ela vai chegar até Lucas do Rio Verde. A Ferronorte, se não me engano, a Ferrogrão, aliás, que vai de Lucas do Rio Verde, na verdade Sorriso, mas nós queremos que saia de Lucas do Rio Verde até Miritituba, no Pará, ela está barrada por causa também dos governos passados, que dizem que o indígena não é um ser humano como eu e você. Por quê? Porque se uma estrada passar a menos de 40 quilômetros perto de uma aldeia indígena, 40 quilômetros, não pode, tem que ser 40 quilômetros afastado. Como a ferrovia vai passar pertinho ali da reserva do Jamanchim, num pequeno espaço ali, já não pode fazer ferrovia, está barrado por causa desse empecilho ambiental, que não é ambiental, que é uma covardia com os próprios indígenas. Tem indígena que não consegue sair da sua aldeia porque não tem estrada, porque não pode fazer, porque é crime. Tá? Então é um absurdo, né? Consideram o índio como se ele não fosse um ser humano. Essa é que é a verdade. São racistas, porque se eu posso fazer uma coisa porque eu sou branco e o outro não pode fazer porque ele é índio, é porque isso é racismo. Né? Então, a questão das ferrovias, elas estão adiantadas, vão ser uma realidade no nosso estado. A outra ferrovia está vindo ali de Mara Rosa e vai chegar também em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde vai ser um grande polo, né? Como disse o próprio Tarcísio, vai ser a nova Bauru, né? Isso é uma realidade, vai acontecer no nosso estado e nós estamos esperando ansiosamente. Deputado, nós estamos num ano eleitoral. E aí, enquanto radialista, enquanto jornalista, eu observo novamente e dou até risada a respeito do tanto de gente que está querendo pegar carona mais uma vez na popularidade do Bolsonaro. Verdade. Muita gente. Muita gente. Muita gente que nunca foi sequer patriota, sequer de direita, sequer conservadora. Verdade. Tem um passado recente
de namoro, de abraço, de mãos dadas com a esquerda, com o PT. Sim. E esse povo está lá, segurando na mão de Jair Bolsonaro. Certo. Eu acredito que eles pensem, essas pessoas, os caroneiros, eles talvez acreditem que nós somos tolos. Nós, quando eu falo nós, porque eu sou desbragadamente de direita, patriota, cristão, família. O que o senhor pensa a respeito dos caroneiros? Olha só, a própria palavra diz, são caroneiros, né? Se Jair Bolsonaro tivesse o apoio que ele tem, das pessoas que dizem que tem, ele seria presidente do mundo inteiro, não só do Brasil, né? De tanto voto que ele deveria ter pelos que dizem hoje ser bolsonaristas. Eu vejo assim, o conservadorismo, a pessoa ser conservador, ser de direita, que como você muito bem deu seu testemunho aqui, está dentro dele. Desde quando eu era menino, meu pai me ensinava que você não podia ir no mercado, por exemplo, se a pessoa errasse no troco, você tinha que voltar lá e devolver, entende? E nós temos um vídeo do Flávio Bolsonaro fazendo isso com 15 anos de idade, entende? Com um trocador de ônibus lá no Rio de Janeiro. Então, são coisas assim que estão dentro de você. O conservadorismo está dentro de você. Eu nunca fui o contrário, eu sempre fui conservador, eu sempre defendi os valores que eu acredito, eu sempre defendi a família, a cristandade, sempre defendi a pátria, o patriotismo. Nós erguíamos a bandeira nacional nas escolas, nós fazíamos todo o possível para de fato ter a moral e cívica dentro das escolas e tudo. Então assim, ser conservador é da pessoa, está dentro dela. Não adianta, você nunca vai manufaturar. Eu sempre tenho dito o seguinte, você pega um peru, arranca todas as penas dele, põe pena de pavão nele com cola, vai ficar um pavão, você vai olhar, vai ser um pavão. Mas o dia que ele abrir a boca, ele vai fazer glu, glu, glu. Não adianta, ele é um peru, entendeu? Porque a genética dele é peru, porque o que está dentro dele, a essência dele, o espírito dele é do peru. Então, não adianta. Essas pessoas, elas estão ali e a população sabe disso. Mas aí vem aquela questão, por que essas pessoas estão ali então? O que elas estão fazendo ali? Por que nós aceitamos essas pessoas ali? Porque não é tão fácil assim você ganhar uma política no nosso país. O nosso objetivo é ter, de fato, a sequência de Jair Bolsonaro nas nossas vidas. Nós temos que ter essa sequência no nosso país. E para isso, não é assim tão simples de você pegar. O próprio Olavo de Carvalho falou, se as pessoas entendem que você tem que estar todo mundo perfeito dentro de uma conjuntura, nunca vai ter. Porque nós não vamos ter todo mundo perfeito. Mas a gente tem que saber, como você muito bem frisou, e eles inclusive têm que saber, que nós não somos otários, nós não somos tolos. Nós sabemos de fato aonde está a verdade, quando a pessoa age com verdade e com naturalidade. Deputado, vamos para os finalmentes. Estamos longe, na sua visão, deputado, do Brasil ideal que todos nós gostaríamos de ter ou de chegar? Não. Longe nós não estamos, mas nós não conseguimos consertar uma merda de 30 anos em 3, né? Menos ainda, em 2, porque nós temos 4 anos de Jair Bolsonaro, mas 2 nós perdemos com a pandemia. Não tinha como você fazer quase nada na pandemia, a não ser combater a própria pandemia e conseguir segurar a economia, como hoje é um dos poucos países que serve de exemplo para o resto do mundo no crescimento da economia. Então eu acho que nós não estamos distantes. Na verdade, nós estamos muito próximos. E nós precisamos fazer isso esse ano agora, daqui menos de 100 dias, nós vamos ter eleições onde o povo vai decidir que se quer realmente que o país continue e que mude de fato a sua direção, ou que se envermelhe tudo, porque a nossa volta aqui, todos os nossos vizinhos hoje são vermelhos, né? E o grande intuito da esquerda é fazer com que o Brasil também seja vermelho para de fato concretizar o sonho do Foro de São Paulo e o sonho da criação da Ursal, que é a pátria grande que eles tanto querem. Pelo amor de Deus, não deixemos que isso aconteça. E essa é a mudança do nosso país. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Kid. Obrigado a você, não só por estar aqui e por, de fato, ajudar a que a direita seja reconhecida aqui no nosso estado, como também por levar essa mensagem a todos, porque é muito importante que as pessoas acordem para o momento que nós estamos vivendo. Obrigado a vocês, que Deus abençoe a cada um.